Bom, continuando aí o relato, né, da minha história. Ali depois dos 15 anos, 16 anos, então, que acabou, né, a educação física na escola, eu segui minha vida normal. Depois de uns anos eu fiz faculdade. E nessa época da primeira faculdade, né, eu sou bacharel em computação, eu fazia faculdade à noite e trabalhava de dia, então minha rotina era bem corrida, assim, durante a semana. Eu teve fases em que eu fiz estágio em dois lugares, então acordava, né, cedinho, ia para um estágio, depois ia para o outro no período da tarde, e depois chegava em casa, tomava um café, um banho e ia para a faculdade à noite. E chegava 10h30, 11h30 em casa, né, dependendo do dia, e do horário que terminavam as aulas. E nessa época da faculdade, eu andava muito. Eu fazia estágio em uma universidade que era bem longe da minha casa. Então, eu cheguei até a calcular um dia quantos quilômetros eu andava. Era em torno de 7 quilômetros que eu andava por dia. Então, ia para um estágio, voltava, ia para o outro, voltava, ia para a faculdade, voltava, tudo a pé. E eu sentia, assim, um cansaço muito grande, uma exaustão. E o que eu fazia era, eu fazia um rodízio, de uma aula. Então, pelo menos uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, dependendo, né, da fase em que eu estava ali na faculdade, eu acabava matando a aula ou saindo mais cedo da aula para descansar um pouco, porque eu me sentia muito cansada e não entendia por quê, achava que era por conta da minha rotina mesmo, de andar bastante. E no final de semana eu ficava assim esgotada de não ter força para sair de casa, então eu ficava muito em casa, sempre fui uma pessoa muito caseira. Às vezes tinha aula no sábado também de manhã, então foi bem corrido, assim, e foi bem difícil esses 4 anos de faculdade, no sentido do cansaço mesmo. Eu senti uma exaustão que eu não sabia por quê, né? E aí, depois da faculdade, eu mudei de estado, vim trabalhar aqui no estado de São Paulo, eu sou mineira, e em São Paulo as pessoas trabalham muito, né? Teve uma época em que eu trabalhava aqui na cidade onde eu moro hoje, que é São José dos Campos, então era mais tranquilo. Eu andava pouco, mas aí nessa época, como eu diminuí é, as minhas caminhadas, ficava muito mais tempo sentada, então eu trabalhava 8 horas por dia, sentada na frente de um computador, eu fiquei mais inativa e aí comecei a perceber que a minha marcha ficou mais lenta, então eu vi as pessoas andando na rua muito mais rápido do que eu. E isso já acontecia na infância, na adolescência, eu sempre achei que minha mãe andava muito rápido, mas na verdade eu que andava devagar. E aí, com essa diminuição das minhas atividades, eu comecei a perceber que eu estava ficando mais cansada em caminhar períodos curtos, né? E teve um período em que eu morava em São José dos Campos, moro, né, em São José dos Campos, e trabalhava em São Paulo, em Alphaville. Quem conhece São Paulo sabe que Alphaville é bem longe, né? Então, eu acordava de madrugada, 4h30 da manhã, para pegar o fretado, 5h10, 5h20, e chegava em São Paulo em torno ali de 7 horas, ia do Tietê até uma outra estação para pegar uma van, que era a van da empresa, para ir até Alphaville. Então chegava em Alphaville 8 horas e saía de lá 5 e chegava em casa 8h30, 9 horas. Então, esse período foi um período bem difícil, assim, que eu ficava muito tempo sentada, andava muito pouco. E aí eu comecei a perceber que subir escada era algo mais difícil. Então eu subia alguns degraus, às vezes tinha que parar, dar uma respirada e depois continuava subindo os degraus e comecei a perceber também que eu precisava de mais apoio para subir escada. Então, eu sempre precisava ali da ajuda do corrimão. E nesse período, me ligou um alerta de que alguma coisa estava acontecendo. E aí, novamente, eu procurei vários ortopedistas, porque eu tinha lesão no joelho, procurava um especialista de joelho. Tinha dor na lombar, procurava um especialista em lombar. Tinha dor no tornozelo, procurei um especialista em tornozelo. Então, nessa fase aí dos ortopedistas, eu engessei meu pé direito, porque como a perna direita ela é mais forte que a esquerda, eu acabava compensando mais. Então, tive muitas lesões aí do lado direito. Primeiro foi no tornozelo, que eu passei no especialista. Primeiro imobilizou, aquelas botas ortopédicas durante um período. Eu continuei sentindo dor e apareceu uma tendinite. Aí ele pediu para engessar, eu engessei. Fiquei 40 dias engessada.
tirei o gesso, botei a bota de novo e mesmo assim o tornozelo continuava doendo e o médico indicou fazer uma cirurgia. E eu não fiz a cirurgia porque eu achei estranho e fui procurar uma outra opinião e aí procurei um outro ortopedista que investigou tudo de novo que os ortopedistas lá da infância investigaram e me passou fisioterapia convencional de analgesia, eletroestimulação, infravermelho, né? Melhorou bastante a dor do tornozelo. Depois de um período ela sumiu e nessa avaliação dele, ele percebeu que tinha uma fraqueza ali do lado esquerdo e me pediu para fazer pilates. E na clínica de pilates, os aparelhos ficavam no andar de cima, então eu tinha dificuldade para subir aquela escada. E tinha dificuldade para fazer os exercícios. E tinha dificuldade para descer a escada depois, sentia a perna muito mole. E o médico não conseguia me dar uma explicação, nem os fisioterapeutas dessa clínica. E eu fui procurando outras opiniões. Nesse período, depois de um tempo, eu acabei saindo dessa empresa de São Paulo e fui para uma outra empresa de São Paulo também, num projeto no Rio, em Volta Redonda. E aí eu vou continuar essa história num próximo vídeo.